E aí, qual é a sua posição política, cristão? Quero compartilhar um pouquinho sobre isso com você, beleza? Por isso, eu peço que você assista o vídeo até o final e também coopere com o canal. Já sabe, né? Se inscrevendo se você não for inscrito. Eu já tô ficando com a cara lisa dando falar isso, né? Dando seu joinha. Cara, tá chato isso. Compartilhando com todo mundo que você conhece e também deixando sua opinião nos comentários. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Bem, pessoal, vocês têm percebido aqui, eu creio eu, que eu não me posiciono, não é, de maneira política aqui no meu canal. Quando eu falo isso, eu penso em política partidária, não é? Você já sabe muito bem qual é o meu posicionamento por algumas opiniões que eu já dei aqui no canal. Então, fica bastante claro. Eu sou um cristão, não é? E como um cristão, é óbvio que eu estarei sempre mais inclinado e direcionado à direita, por algumas razões de princípios que não podem ser negociadas por mim. Mas isso não significa dizer que eu me posiciono à direita e sou um conservador nesses moldes que temos em nosso país. Eu vejo a política brasileira como uma política ainda muito imatura, que não tem condições de nos dar, nesse sentido, um alto nível de debate, de reflexão sobre a vida pública, sobre a sociedade, e isso realmente é algo triste, não é? Que traz muito prejuízo. Por isso eu prefiro não me antecipar em muitas coisas. Eu vejo um monte de gente na internet debatendo demais, um monte de pessoas assim, jovens, muito mais jovens do que eu, que agem como se fossem intelectuais, doutores, sabe? E acabam colocando a carroça na frente dos burros, julgando antecipadamente, não é? Com sério risco de cometer erros terríveis, que às vezes são irreparáveis. Então eu prefiro ficar mais cauteloso, tá? E prefiro também olhar de fora. Eu prefiro, como um cristão, não ficar preso nesse sentido a essa polarização de direita e esquerda, certo? É claro que eu, como um cristão, sou de direita, mas eu prefiro não ficar à direita de maneira partidária, digamos assim. Eu prefiro ficar de fora para que eu possa analisar e, com sinceridade e imparcialidade, perceber, olha, a esquerda, embora tenha pautas completamente anticristãs, nisso eles não falaram mentira. E a direita, embora tenham pautas que concordem com os princípios cristãos, eles estão errados, estão mentindo nesse sentido. Eu prefiro ter essa liberdade para falar e não ficar assumindo essas bandeiras, tá bom? Acredito que seja mais coerente para mim agir dessa forma. Não quero me antecipar. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão num clima realmente terrível de batalha política. E aí você tem vários cristãos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, outros cristãos também que quase que odeiam Jair Bolsonaro. Então, assim, existe algo muito complicado, né? Não só entre cristãos e não cristãos, mas no próprio meio cristão você tem essa dificuldade. Por várias questões, não é? São vários problemas apresentados aí, e eu sei que há muitos frustrados, né? Desde 2018, as pessoas, na pré-campanha, na campanha mesmo, e na própria eleição, muitos brasileiros, muitos cristãos, praticantes ou não, eles colocaram todas as suas expectativas de transformação do Brasil na figura de um homem, certo? Então entenda, eu enxergo vários erros do governo, sim. Esses erros estão presentes, todo mundo está vendo e debatem sobre isso e acusam sobre isso. Eu acho que, infelizmente, não é, o nosso presidente ele deixou muita coisa a desejar, tá bom? E isso tem dado razão para que a esquerda ataque e fale um monte. Eu entendo isso. Também não sou a favor daqueles cristãos que, percebendo esses erros, atacam o presidente, não é? Atacam o governo de maneira tão brusca e desrespeitosa. Eu não creio que seja um posicionamento cristão, uma postura cristã, ser tão irreverente nesse sentido. Acho que deveríamos ter um pouco mais de cautela, de cuidado, pensar no princípio dos mandamentos, tá bom? Para não sermos ofensivos nesse sentido. Porque no fim, aquela pessoa está ali por voto do povo, então é um líder legítimo do povo. E eu devo respeitá-lo. E isso vale também pensando na época do Lula, viu? Porque eu tô vendo um monte de cristãos aí, não é? Principalmente evangélicos, que tratam o presidente Bolsonaro como se ele fosse o eleito de Deus. Ó, o presidente Bolsonaro é o eleito de Deus. Ele é ungido de Deus aqui no Brasil. Ele foi eleito pelo Senhor, ele é protegido pelo Senhor para salvar a nossa nação. Tratando ele como se fosse de fato o Messias. Então tem muito isso sim aqui, não pode ser negado, é algo religioso. E há outros cristãos que abraçaram a narrativa, não a verdade, a narrativa de que ele é um genocida. Então eu vejo incoerência de ambos os lados, tanto daqueles que apoiam cegamente o presidente Jair Bolsonaro, como também aqueles que atacam cegamente o presidente Jair Bolsonaro. É uma polarização de incoerências, essa é a realidade. E eu prefiro não estar no meio dessa guerrinha.
porque é uma guerra para mim infantil, não é feita por pessoas que não entendem de política. Eu não entendo, entende? Eu não entendo. E porque eu não entendo, porque eu não tenho maturidade filosófica, política para debater, para dar opinião muitas vezes, eu prefiro apenas fazer um vídeo como esse, onde eu faço um geralzão, não me posiciono, não é de maneira ferrenha em algumas questões, mas espero para ver. E voltando à questão do Lula, pode pensar nos presidentes que vieram antes. Eles foram eleitos como? Não foi pelo voto do povo? Pois bem, então Lula, Dilma, Michel Temer, os que vieram antes, eleitos pelo povo, foram eleitos legitimamente. Portanto, se eles estiveram no poder, também foi pela vontade de Deus. Então, o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro não é unanimidade nesse sentido. Ele não é o ungido de Deus. Deus governa sobre todas as nações, ele é o soberano e ponto. Então não tem que ficar exaltando demais a figura de alguém. Agora, eu reparo que alguns ataques contra o presidente, o governo, ou mesmo contra cristãos que têm demonstrado quase que um nível de idolatria com relação à pessoa do presidente, são ataques que muitas vezes não são tão justos assim. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque esse lance, não é, de político ser idolatrado não é uma coisa do Bolsonaro. Não é dessa era. Sempre foi assim aqui no Brasil. Desde quando eu me entendo por gente, políticos são exaltados como deuses. E para quem mora no Nordeste, consegue ver isso de maneira mais nítida. Basta lembrar da época de eleição aqui nessa região. Mas como nossas cidades são pequenas no Nordeste, acaba que não há uma separação ou uma divisão muito grande, um afastamento muito grande entre as classes, entre as pessoas. E então estamos muito próximos, não é, do prefeito. Por exemplo, eu morei em frente à casa do prefeito. Em São Paulo, por exemplo, o cara que mora em frente à casa do prefeito deve ser um cara ricão. E eu não, sou só um Zezinho assalariado. Entende? E morei em frente à casa do prefeito. Eu percebo que o distanciamento social aqui não é tão grande. E por conta disso, nós podemos ver de maneira muito mais nítida, muito mais gritante, como os políticos locais são exaltados como Deus na época da eleição. A verdade é essa, meu amigo. Houve sim uma manifestação idólatra na época que o Lula foi presidente, dos outros presidentes também, e acontece isso o tempo todo no nosso contexto, não é, mais local, de estados e municípios. Políticos são exaltados como deuses. Essa atitude, então, esse problema, não é um problema do governo Bolsonaro, não é um problema da nossa era aqui. Então essas acusações para mim são injustas, demais até. Mas é um problema cultural nosso, brasileiro. Nós, brasileiros, somos um povo carente de reis. Esse é o fato, carente de rei. Por mais que não estejamos acostumados com a ideia de monarquia e a vejamos como sendo algo passado, ainda assim, parece que no tutano brasileiro, na alma brasileira, há uma necessidade de ter uma figura real, como um rei realmente, né? Uma figura que represente o povo, um herói do povo. Por isso que eu acho que algumas críticas ao governo ou ao próprio presidente são críticas injustas que não levam em consideração o nosso contexto cultural, que é, assim, infelizmente, um contexto de imaturidade política. E diante de tudo isso, obviamente, eu não me sinto representado pelos lados que são apresentados, não é, aqui no Brasil. Parece que ou você é dessa direita que se apresenta, não é? E quando eu falo essa direita, ela tem um molde específico, não é? Por exemplo, os conservadores, né, aqueles de direita que são conservadores, são maciçamente católicos romanos. São os conservadores fortes do Brasil. Os outros são liberais econômicos. Mas ambos os grupos não me representam muito bem. Me representam, não é, de maneira parcial, digamos assim. Então, eu concordo com muitas coisas. Por exemplo, os conservadores mesmo aqui, eu concordo com a pauta deles de preservação da família, não é, de realmente conservar aquilo que é bom. Né? E os liberais apenas naquilo que diz respeito à economia. Porém, eu percebo que ambos os grupos, não é, têm certas características que não me agradam. Por exemplo, eu vejo às vezes que o pessoal conservador é muito proselitista. Entende? Isso é uma coisa que eu fico com o pé atrás. Ao mesmo tempo, o pessoal liberal é uma turma que tem posicionamento forte com relação à economia, porém não tem posicionamento forte moral, por exemplo. Não se preocupa muito com essa questão, não é, das pautas de esquerda. Então, esses carinhas que são liberais aí, se aprovar aborto, se vier com negócio de liberação de maconha, etc., esses caras, eles não têm dificuldade com isso. E isso me deixa mais uma vez com o pé atrás. Então, de alguma maneira, quando eu olho para a direita brasileira, que é tão dividida, digamos assim, eu ainda vejo um grupo de pessoas revolucionárias. Podem até não se adequar ao marxismo, mas são revolucionários. Alguém pode pensar bem assim, ora, como que eles vão ser revolucionários se eles não são marxistas? Ora, o marxista é o quê? O dono da revolução, é? Que eu saiba, como um cristão, nós não precisamos de Karl Marx para sermos revolucionários. Nós somos revolucionários por natureza, tá bom? Nossa natureza é inclinada à revolução. Pois é, somos pecadores, a realidade é essa. E a esquerda, eu não preciso nem falar.
a esquerda não precisa nem falar. Então, quando eu olho para toda essa situação aí, eu não posso me sentir representado, nem mesmo, não é, pela direita. Então, eu vou ficar sempre do lado da direita, é claro, não é? Eu sou de direita nesse sentido, mas eu não posso abraçar totalmente a causa que é defendida aqui, as causas que são defendidas aqui, porque elas não me representam muito bem. Minha visão está muito mais alinhada à minha confessionalidade. Existe uma tradição política reformada. Embora os católicos romanos nos acusem, né, a nós protestantes, de sermos revolucionários, nossa tradição ela é completamente antirrevolucionária. Sim, existe uma tradição política reformada. Eu não sou especialista nisso, tá bom? Eu vou usar muito material de um site específico, que é o site Política Reformada, para trazer alguma reflexão para vocês aqui no futuro, tá bom? Mas eu me posiciono assim. Então, aquilo que eu vejo que se enquadra mais ou que combina um pouquinho mais com essa visão que eu tenho, é o lado que eu vou realmente me posicionar, tá bom? Eu digo em termos de dar o meu voto, mas não de ficar fazendo mais essa bagunça, tá bom? Só para concluir o vídeo, o meu pé atrás com relação a também o pessoal da direita aqui do Brasil, a conservadores ou mesmo a liberais, é por realmente notar essa revolução na atitude, né, da maneira de agir. Por exemplo, eu nunca me posicionei de maneira política, exceto uma vez aqui na cidade, uma única vez, em que houve um candidato que defendia pautas, né, que eu concordava, pelo menos em boa parte, e então é claro que eu me manifestei para ajudar nesse sentido, para poder mostrar apoio de voto. Foi a primeira vez que eu fiz isso, tá bom? Até aí, tudo bem. E então, em 2018 também, eu vesti a camisa, levando em consideração que o nosso contexto aqui do sertão era um contexto muito voltado para o PT, as pessoas não tinham muita informação com relação à política, dependia muito de professores esquerdistas e principalmente da grande mídia. E, portanto, as pessoas não conseguiam pensar além disso. Então, para criar nesse sentido, não é, um ponto de contato e também para provocar questionamentos, eu vesti a camisa realmente. Mas quando eu participei, não é, do grupo, do pessoal que estava votando no candidato que era o Jair Messias Bolsonaro na época, eu percebi que a maneira daqueles conservadores, supostos conservadores, agirem era igualzinho ao pessoal que eles acusavam. Eles agiam do mesmo jeito, com revolução, com falta de respeito, totalmente, para mim, com comportamento esquerdista. Então eu percebi que não tem diferença nenhuma em muitos desses eleitores. São todos iguais, tá bom? É claro que existem pessoas aqui no Brasil, não é, que são conservadoras e honram o que isso significa e de fato estão fazendo a diferença. Mas é aquela questão. Prefiro eu ficar aqui com o meu pé atrás, agindo quando necessário, com o meu voto, mas comprar essa briga, percebendo a grande bagunça que é o nosso país e a grande imaturidade política que nós vivemos aqui, não dá, não é, para realmente vestir mais camisa e dizer bem assim, eu tô com eles porque eles são eles e sem eles não tem eles. Não dá pra vestir mais a camisa desse jeito. Esse é o meu posicionamento. Prefiro ficar assim, aprendendo mais, ouvindo mais e me posicionando, não é, com o voto quando for necessário. Qual é a sua opinião sobre isso então? O que você pensa sobre a questão política do Brasil? Há muitas coisas que eu não abordei aqui que eu não tenho interesse. Isso não proíbe vocês também de abordarem aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado então, sua paciência de assistir o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Valeu!